Ontem à noite, eu estava trabalhando até tarde. Desci para o térreo do prédio da empresa, me despedi da secretária e pensei como iria embora. Resolvi aproveitar que na empresa onde trabalho eles dão uma grana para qualquer transporte quando faço horas extras e chamei um Uber. Nada supera o conforto de um Uber, ainda mais quase dando meia-noite no relógio. Seria perigoso andar de metrô agora. Olhei para a rua, até que estava bem movimentada pelo horário. Normalmente, quando saio do prédio, vou até a avenida de baixo para pegar o celular e pedir um Uber. Isso porque, logo na porta do prédio, dou de cara com um monte de carros de taxistas por ali. Faço isso mais para evitar brigas, ou até mesmo aqueles olhares feios que eles dão quando você entra em um Uber. Isso pode ser até uma noia minha, mas enfim, prefiro me precaver. Só que nessa noite em particular, notei que não havia nenhum taxista. Nenhum mesmo. Já aconteceu de ter poucos, mas nenhum era novidade para mim. Bom, já que os taxistas não estavam ali, puxei o celular do bolso, abri o aplicativo e pedi. Em apenas alguns segundos, um motorista aceitou minha corrida. Ou melhor, uma motorista. Achei estranho de primeira, pois naquele ponto eu ainda não havia pego o Uber com uma mulher como motorista. Mas tá, né? Experiência nova. Fiquei surpreso quando a motorista parou a poucos metros de mim em um veículo inesperadamente muito superior dos Ubers convencionais que eu já havia andado. Ela estava em um Mercedes GL 450. Sei que isso pode ser comum em grandes países desenvolvidos e tal, mas eu moro em São Paulo, no Brasil. Então ver um Uber que não seja um padrão Corolla é de deixar boquiaberto. Isso foi só o começo. Me aproximei do carro e perguntei: Uber? A moça simpática disse sim e entrei no banco de trás. Havia garrafas d'água, carregadores para todos os tipos de celulares e até mesmo alguns McDonald's quentinhos pendurados em umas sacolas temáticas no banco. Nesse momento, verifiquei meu aplicativo para ter certeza de que não tinha solicitado um Uber Select ou um Black por acidente. Mas não, era apenas um Uber X comum e barato. Pensei que talvez estivesse tendo sorte. E que sorte, hein? A motorista era uma garota asiática. Chinesa, talvez. Não sei muito a diferença, me desculpe pela ignorância. E tudo bem, sei que tem um costume de que os ocidentais não podem dizer a idade dos asiáticos, mas eu sinceramente não conseguia dizer se essa mulher tinha 20 ou 50 anos. Ela tinha aquele olhar asiático atemporal e indecifrável. A moça era muito bonita, mas algo parecia me incomodar ao vê-la dirigindo esse Uber no mais alto padrão. Normalmente não bato papo com os motoristas, mas era uma viagem de 45 minutos para casa e tudo estava muito parado. Depois de meia hora quieto e estranhando a situação atípica, resolvi quebrar o silêncio dizendo: Esse carro é muito bonito, hein? Fiz expressão de impressionado. A mulher sorriu e disse: Obrigado, eu gosto bastante dele. Algumas coisas passaram pela minha cabeça do que a mulher poderia estar pensando sobre eu fazendo esse tipo de comentário. Tudo o que eu pensava em dizer ou perguntar parecia como se eu fosse algum tipo de stalker maníaco psicopata. Mais alguns minutos de silêncio e falei novamente, dessa vez perguntando: Então,
por que você decidiu ser motorista Uber? É uma longa história, ela respondeu. A gente tem bastante tempo, eu disse em tom de brincadeira. A mulher olhou para mim pelo espelho retrovisor. Seus olhos estavam incrivelmente penetrantes, como se ela estivesse medindo minha alma. Então, voltou a olhar para a estrada, começando a falar. Na verdade, no começo meu marido que era um motorista Uber. Tudo começou quando ele era motorista profissional na China. Trabalhava com altos padrões para funcionários do governo e visitantes estrangeiros. Quando imigramos para cá, ele conseguiu uma licença e assinou com a Uber. Ele dirigia a Uber Black e só tinha clientes comerciais. Naquela época, dava muito dinheiro e ele comprou esse carro para isso. Isso é legal, respondi. Não tinha certeza como essa história iria acabar. Ela continuou, mas quando o Uber ficou popular, começaram a ter mais motoristas. Alguns anos depois, eles introduziram o Uber X, então qualquer um podia dirigir. Ninguém mais precisava de uma licença comercial nem nada, igual a que meu marido precisou no início. Agora, ninguém precisa ser um motorista profissional. É só pegar um carro e ligar ao aplicativo. Por alguns anos, mesmo assim estava tudo bem. Mas com o tempo, as pessoas pediam cada vez menos Ubers de alta qualidade. Meu marido achou que poderia ganhar mais com as gorjetas. Mas na época, a Uber não tinha isso de poder dar gorjetas. E mesmo quando eles adicionaram essa função, a maioria das pessoas ainda não dava. Ninguém se preocupava com a qualidade do serviço ou com o profissionalismo, só com o preço. E além de não dar um centavo a mais, as pessoas eram muito desrespeitosas. Deixavam o carro sujo, entravam com os sapatos sujos ou cheiravam a cigarro. E o pior de tudo, algumas até o tratavam mal sem motivo. Talvez porque estivessem tendo um dia ruim ou não gostassem de chineses. Foi humilhante para ele. Sua renda continuou diminuindo, até que ele não conseguia pagar nem o aluguel da nossa casa. Tivemos que nos mudar para um apartamento, e ainda assim foi uma luta. Eventualmente, ele ficou tão envergonhado que tirou a própria vida. Eu fiquei chocado quando ela terminou a história. Não sabia nem o que dizer. Porque simplesmente não fiquei de boca fechada. Por sorte, estávamos quase em casa e eu não teria que ficar naquele silêncio constrangedor. Isso é realmente trágico. Sinto muito pela sua perda, eu disse envergonhado. Ela continuou. Desde o seu falecimento, eu trabalho da mesma forma que ele. Exatamente igual, só que cobrando mais barato. Fazendo jus ao seu trabalho tão bem feito. Eu saio com esse carro para oferecer a melhor experiência possível. E então, se algum passageiro ainda me der uma classificação ruim ou uma estrela, eu me lembro deles. Eu sei onde eles moram ou onde trabalham. E depois, os faço pagar pelo que fizeram ao meu marido. Fiquei congelado no banco de trás. Ainda estava processando o que tinha acabado de ouvir. Alguns minutos depois, ela parou na frente da minha casa. Chegamos. Espero que você tenha feito uma boa viagem. Agradeci e saí cuidadosamente do veículo. Quando entrei na minha casa, ela foi embora. Meu aplicativo Uber notificou no meu bolso, pedindo-me para avaliar a motorista. Meu corpo inteiro ficou frio de medo ao ver aquela tela de avaliação. Eu dei a ela 5 estrelas e R$50 de gorjeta. Espero que tenha sido o suficiente
para ela não ir atrás de mim. Até a próxima. Obrigado.